Bom, pessoal, tudo bem? Como prometido, estamos aqui para conversar com a minha querida amiga Eva Furnari. Um prazer imenso, imenso. Além de ser uma querida amiga, quando me perguntam, Ilan, dá referência de autores que você tem, né, os seus preferidos, a Eva sempre está no topo. Eu sempre falo da Eva, assim, uma literatura infantil que eu sou completamente apaixonado, a forma que ela escreve, que ela cria as obras e ilustra. E a proposta foi o seguinte, pessoal, foi jogar nas minhas redes sociais, que a gente ia fazer esse encontro, né, Eva, aqui no Zoom, e que as pessoas perguntem o que elas querem saber sobre a Eva Furnari, e o retorno foi muito grande, Eva. Foi lindo, foi tocante. Eu fiquei muito emocionado, realmente muito, muito amor aí dos seus leitores, os adultos, as crianças, algumas gerações falando de como sua literatura impactou aí a vida deles e ainda impacta. Então, queria dar esse oi inicial para Eva. Oi, Ilan. É um prazer enorme estar aqui, né? Você é um amigo de longa data. Eu admiro você demais. Além de admirar o seu trabalho, eu admiro assim esse talento que você tem para contar histórias, para se comunicar. Eu não tenho todo esse talento para contar ao vivo uma história, entendeu? Eu acho assim sensacional. Eu realmente fico babando quando você fala na festa que a Moderna fez para você. Foi incrível, assim. Ai, Eu tenho obrigado, uma Eva. admiração enorme por você. Obrigado. E a gente está falando aqui que como a gente está em isolamento, né? A gente se preparou, né? Eu falei que eu fui tomar um banho, pus perfume, porque a gente né? Uma coisa de trás. A gente tá só aqui em casa, o pessoal não tá cheirando, mas eu tô de perfume. Claro, claro. É uma questão de autoestima, de você estar, né? Isso mesmo. Então, Eva, assim, foram muitas perguntas. Então, vai ser aqui meio que um jogo assim, eu vou ler aqui as perguntas, algumas pessoas colocaram um nome, outras pessoas têm lá um codinome, então não sei muito bem quem são, mas eu vou começar com uma pergunta que apareceu para você do nosso amigo, do nosso querido amigo, grande escritor, Toreiro, né? O Ah, Toreiro. Toreiro querido. Então, o Toreiro pergunta para você, Eva, é melhor desenhar ou escrever? E ele fala, não vale empate. Olha, depende muito da época, assim. No começo da minha carreira, eu praticamente fiz livros só com desenhos, né? Com imagens, com histórias contadas só com desenhos. E atualmente eu estou no extremo oposto. Eu estou só escrevendo, assim, estou curtindo demais escrever e estou aproveitando essa quarentena para escrever, né? Muito chato não ver os meus netos, meus filhos, os amigos todos, né? Mas eu estou aproveitando porque o escritor gosta dessa situação de recolhimento, né? Então, Toreiro, é o seguinte, depende da época, né? E atualmente eu estou curtindo escrever. Escrever é muito diferente de desenhar, é muito difícil fazer humor na escrita, muito mais difícil, para mim, muito mais difícil do que no desenho. E principalmente uma coisa muito difícil ao escrever é você falar da imagem, né? É dificílimo você falar de uma imagem com palavras, né? Não é da natureza das palavras descreverem uma imagem. No entanto, às vezes uma história pede isso, né? E aí você está conseguindo escrever aqui na quarentena? Eu não estou conseguindo, Eva. Total. Eu estou escrevendo só não ficção. Estou escrevendo artigos sobre o momento, mas ficção eu não tô conseguindo. Eu não estou conseguindo. Que bom, que bom. Ah, eu sou super disciplinada, tenho horário, eu fico com culpa quando eu não escrevo bastante. Que bom, Tenho que bom. horário, faço tudo. Então vamos para aqui para a segunda pergunta, é de uma pessoa que colocou PIC, não sei se deve ser algum PIC Picture Book, e ela falou assim: seria maravilhoso se vocês dois pudessem falar sobre o processo de criação de livro-imagem sem texto. Como funciona? Então, eu vou deixar ela falar, depois vou contar, porque eu não ilustro, também tenho livro-imagem, mas vou deixar ela que ilustra e com texto ou sem texto, falar como que é esse processo de criação de um livro só de imagem. Olha só, até parece continuação da pergunta anterior, né? É uma coisa muito específica o livro de imagem e cada autor de livro de imagem tem um processo diferente, é uma coisa pessoal, parece que ninguém ensina, a gente vai inventando, né, ver se comunica.
assim como o texto usa as palavras, né? A ferramenta da história visual é a comunicação pela atitude do personagem, digamos assim. Os livros todos têm personagens, né? Então, assim, o, o, o corpo tem uma gramática, né? Aliás, ela é muito conhecida das crianças. Esse é um dos motivos porque os livros infantis estão sempre ilustrados, né? As crianças sabem ler uma imagem antes de saber ler o texto ou de decifrar, até de entender as palavras, ela já, né? Um bebezinho olha para a mãe e já entende a imagem. Então, é essa comunicação humana que eu uso no meu livro. É uma comunicação que eu não inventei. Eu, digamos assim, uso todos os códigos que são conhecidos, né, do ser humano, independe da língua que fala, independe do país que está, é uma linguagem universal, e eu uso essa linguagem corporal, ou até a composição do quadro, ou digamos assim, fica aqui meio que um teatrinho, assim, né, a posição e os acontecimentos vão sendo narrados dessa forma. A história, só complementando, a história, a narrativa visual, ela tem uma limitação. Não dá para contar qualquer coisa, não dá para contar histórias longas, complexas, pela narrativa visual. Pelo menos no meu trabalho, costumam ser histórias mais curtas, histórias que fazem sentido, onde essa narrativa faz sentido. Então, ela tem uma limitação. Sabia que tem um teórico que da época medieval, que escreve sobre a época medieval, mas ele não é medieval, ele do nosso século passado, século XX, que chama Paul Zumthor. E o Paul Zumthor, ele dizia que as imagens na Idade Média, sabe aquelas bíblias com iluminuras, Sim, aquela é coisa toda, incrível. e ele dizia que essas imagens eram um índice de oralidade dentro de um livro. Ele dizia o seguinte, que esta imagem das iluminuras, por exemplo, da Bíblia ou de um livro infantil, são os contadores de histórias, porque a criança que não sabe ler, exatamente o que você falou, não sabe ler, através das imagens, ela já se aproxima da história, é a oralidade dentro da história. A imagem seria o narrador. Narradores são duas narrativas, a Sim, narrativa do desenho e a narrativa do texto, quando tem os dois, né? E quando só tem a ilustração, você pode falar que você realmente você se tornou uma contadora de histórias, né? Você está lá com esse índice de oralidade. E Eva, quando eu tenho 3 livros de imagens, e eu não desenho nada, Eva, eu faço aquela coisa com palitinho, uma coisa sim. horrorosa, horrorosa. Assim, mas quando já veio na minha cabeça histórias que só tinham imagens, e eu comecei a escrever, e depois eu jogava fora, falando, não, tem que ser imagem. É o que eu faço? Na verdade, eu faço um roteiro do que eu imagino, um roteiro. Eu acho que é assim, assado, e aí eu vou chamar o ilustrador para topar essa parceria. Falar assim, olha, eu tenho essa imaginação aqui, essa ideia. O ilustrador, ele acaba sendo a minha voz, né? E é claro que ele traz a sua imaginação, ele traz o seu repertório e tudo mais. Mas os meus livros de imagens nasceram assim, de algo que aconteceu, o telefone sem fio aconteceu de verdade, uma brincadeira num restaurante. Eu vivi a brincadeira, eu escrevi o texto, joguei fora, escrevi, joguei fora, até que um dia eu falei, o telefone sem fio é buchicho, é cochicho, ninguém escuta, então não pode ter texto. Aí eu fiz um roteiro de uma mesa com personagens. Aí eu chamei um ilustrador, Eva, que não topou. Primeiro não topou, acho que deve estar arrependido até hoje, mas não topou. Aí eu fui chamar o Renato, que foi o segundo que topou. E o Renato trouxe todo o repertório dele e tudo mais. A mesma coisa com o Guilherme, que eu tenho um livro que chama Enganos, é a mesma coisa. Eu trouxe lá uma ideia de sombras, de brincadeiras domésticas, e ele vai lá e completa, que é bem bacana. Bem legal. Então vamos agora para outra pergunta. Essa aqui é da. Só tem nome aqui, ó. Silvia Maria. E olha que pergunta boa. Já me perguntaram isso também. Né? Essa pergunta é muito boa. Eva Furnari. Qual é a magia que se faz com os livros infantis para que eles conversem com os adultos? Porque isso acontece comigo o tempo inteiro. Ou seja, ela está falando que ela, como uma pessoa adulta, ela ama seus livros. Não sei se ela tem filhos, talvez ela não tenha filhos. Então, ela está perguntando, né, o que tem essa magia do livro que consegue alcançar os adultos e não só as crianças?
Olha, eu acho que primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu não faço isso de propósito ou conscientemente, eu não tenho nenhuma intenção de fazer isso. Mas refletindo agora sobre isso que ela falou, que eu acho que acontece mesmo, e eu acho muito legal ela ter contado isso para a gente, é que, em primeiro lugar, eu acho que eu não subestimo a criança, apesar de estar completamente envolvida com esse universo das crianças, eu não subestimo ela assim, sabe? Não é uma coisa de achar que a criança tem uma inteligência menor ou que é preciso fazer uma coisa bobinha para ela. E a segunda é que quando eu faço os livros, eu estou muito voltada, apesar dessa familiaridade toda com o universo infantil, eu estou muito voltada para mim mesma. É, digamos assim, como se eu mergulhasse naquela história e vou pescando um pedaço aqui. A criação é uma coisa muito louca, né? Pesca um pedaço aqui, aqui, não faz sentido. É como se eu entrasse num universo caótico. Depois que a história vai se formando. Cada autor tem uma maneira, né? E aí eu tenho um fiozinho lá, eu vou atrás, não é, volto atrás, faço toda uma composição. E eu acabo, desse material todo que emerge, eu acabo amarrando, fazendo uma estrutura lógica, as histórias têm uma estrutura lógica, e acabo pescando aquilo que faz sentido para mim e que me diverte. Se não me divertir, se não me emocionar ou se não fizer sentido para mim, eu jogo fora. Eu jogo fora. Então, digamos assim, meu lado adulto também tem que se divertir. Quer dizer, eu acho engraçado, até hoje, de vez em quando. Eu não vivo olhando os meus livros, mas de vez em quando, quando eu vejo um outro desenho, eu falo, nossa, esse desenho ficou engraçado, ficou bom. Né? Muito bom, Eva, assim, Aliás, é um mistério, o que, só complementando aqui, é um mistério para mim até hoje, não é uma coisa inexplicável, como que um desenho é engraçado. Não tem uma explicação lógica, não, é uma coisa meio engraçada. é engraçado. Eu sinto exatamente, né, exatamente a mesma coisa que você acabou de falar sobre a criação e preciso me divertir quando eu escrevo, preciso me emocionar. Eu acho que isso faz a conexão com o ser humano, independente se ele é criança, se ele é jovem, ele é adulto. Isso mesmo. É a mesma coisa quando a gente vê uma tela, né? Eu lembro quando eu fui para a Holanda em 2001, nunca vou esquecer dessa cena, eu estava no Museu de Van Gogh, eu e a Thali, né? E aí a gente estava no Museu de Van Gogh e a gente estava vendo uma das pinturas dos girassóis e tudo mais, e tinha lá um grupo de crianças de 3 anos, Eva. E as crianças de 3 anos estavam com um olhão tão fascinado com aquelas cores do Van Gogh, e eu, adulto, né, na época, com os meus 20, 30 anos, também estava tão fascinado quanto. Então, claro que o entendimento da criança de 3 anos é um, e o meu é outro, mas a fascinação pela pintura, pela arte, unia seres humanos, um ser humano de três Humano, né? anos e um ser humano, né, já jovem, adulto, olhando uma obra de arte. A literatura infantil, na verdade, ela é infantil porque a maioria das crianças são as leitoras, mas, em primeiro lugar, ela é literatura. E sendo literatura, ela vale de 0 a 100. E a sua obra, os seus livros, eles têm realmente isso, né? Muitas pessoas falaram sobre isso, sobre o impacto das obras nas crianças e nelas como leitoras, né? Como adultos e tudo mais, que é muito, muito bonito. E as crianças são muito sinceras, né, quando elas Sim. leem um livro. Quer dizer, elas não têm essa coisa que a gente teve já que se adaptar ao mundo e dar uma disfarçada no que a Dá gente até medo, né, Eva? Às vezes é dá assim, até dá até medo. As minhas filhas, eu é sempre muito brinco, né, que legal. as minhas filhas, elas liam meus primeiros textos em Word, né, em papel, e eu ia para a cama delas, e aí eu lia. Se elas falavam para mim assim, pai, repete, ai, graças a Ah, Deus, é? repete. Tá Aí aprovado, quando né? elas falavam para mim, pai, a gente não gostou, juro, eu ficava pior do que editor falando não para mim, porque elas são muito sinceras, né, então Super sincero. olha aqui, vamos lá. Aqui, ó. Eliana. A Eliana está perguntando também uma pergunta que aparece, acho que muito também na sua vida como escritora, essa pergunta. Quando leio os livros de Eva Fornari para os meus alunos, eles me perguntam de onde vem a inspiração para os nomes dos seus personagens. Olha, é uma encrenca isso. Primeiro que eu acho assim,
Eu tenho um universo, né? E se você traz um nome real, né? Sei lá, Marcelo, João, Pedro, Maria, tal, você já não entra tanto nesse universo da fantasia, né? E depois também eu fico pensando se por acaso as crianças às vezes elas são cruéis, né? E aí você põe um personagem lá que fez uma bobagem ou que é malvado e tem uma pessoa, tem um menino, uma menina, um menino na classe que tem aquele mesmo nome. É um prato cheio para fazer um bullying, né? Então Verdade. eu invento esses nomes, mas é uma encrenca. Por quê? Tem nome que sai assim de primeira, maravilhoso, combina. Tem personagem que está na minha cabeça, está desenhado, ele tem uma personalidade, ele tem uma ação, ele tem um monte de coisa e eu não encontro o nome. Porque a sonoridade do nome tem tudo a ver com a personalidade. Então, por exemplo, a letra I dá a impressão que são pessoas mais magras, letra O, as pessoas mais rechonchudas, uma fantasia Sim. da minha cabeça. Mas tem uma sonoridade para mim que vai completamente só na intuição, que precisa combinar com esse personagem, assim como o desenho, a personalidade, o texto a respeito dele e o nome. Para mim, o nome é importantíssimo. Inclusive, o título dos livros tem maior dificuldade, até sofro, até achar. O nome vem primeiro do que o desenho, normalmente, ou o desenho que puxa o nome? Às vezes tem de tudo. Às vezes eu estou fazendo um rascunho, o personagem nem está tão detalhado, já vem o nome. Ele muda de nome diversas vezes, então quando eu guardo os rascunhos, tem personagem que já teve 10 nomes até achar. Falei assim, ah, não, agora é isso, eu preciso ter certeza. E você já encontrou nesses anos todos de trabalho, isso pode ser uma coisa engraçada, pode ser, vamos ver, acho que veio agora na minha cabeça isso. Alguém que tem esse nome que você colocou diferente, que existe esse nome, tipo Panfúncio, sei lá, alguém que você colocou e falou assim, esse nome não pode existir e existe. Eu coloquei, tem um livro meu que chama Lolo Barnabé, que é a história do cara lá que vem da época das cavernas e fica inventando tudo que a gente precisa, ele está infeliz, mas nem está feliz, mas nem tanto, que de repente uma família que tem o sobrenome Barnabé deu uma reclamada. Aí para mim eu falei assim, nossa, mas ele é um cara legal, entendeu? O Lolo Barnabé, ele era assim meio exagerado nas invenções dele, mas ele era um cara legal. Então eu achei que a pessoa podia se sentir orgulhosa, né? Claro, claro. Sabia que eu tenho um livro, assim, das primeiras histórias que eu criei, é exatamente isso. E o personagem, eu achava, nossa, ninguém vai ter esse nome, chamava Tangerino. Nossa, E Eva Tangerino. E a avó era a senhora Tangerina, e aí o pai falou: vou homenagear a minha avó, eu vou dar o nome do meu filho de Tangerino. A história tem 30 anos. Te juro, Eva, encontrei uma pessoa com o nome uau, Tangerino. Eu fiquei chocado, fiquei chocado. O pessoal é bem criativo com nomes, né? Você sabe que total. é bem, bem criativo. Então vamos aqui agora para uma outra pergunta, também muito boa. Eu também estou bem curioso, Eva, com essa pergunta aqui. É da Mara. Ela fala assim: minhas filhas e eu amamos a Eva. Como você faz seus desenhos hoje? Utiliza os recursos tecnológicos? Se sim, quais? Você já está perguntando como que você faz, né, a sua arte? Através de pincel, através do computador? Você trabalha? Bem legal essa pergunta. Olha, eu uso a coisa mais antiga do mundo, que é lápis, aquarela, tem uma prancheta, o desenho costuma ficar assim mais levantado, tá vendo? Eu tenho uma Sim, prancheta para não ficar com o pescoço abaixado aqui na coisa, porque às vezes a gente trabalha horas e horas num desenho e senão acaba com a cervical, né? Então, eu uso um lápis, uma lapiseira super fininha, aquarela, escolho os papéis de acordo com o tipo de trabalho que eu quero fazer. E eu já tentei fazer no computador, mas para mim aquilo fica sem alma, sabe? Eu não consigo tra transmitir a minha emoção
os recursos, né, de colorir um desenho, por exemplo, no computador ou fazer um traço, isso é meu, né? Eu acho que cada pessoa é de um jeito. Mas eu uso essas coisas antigas, eu acho que fica mais delicado, eu consigo mais sutilezas, porque a gente estava falando da linguagem visual, às vezes eu faço desenhos pequenos, 1 milímetro mais para cima, 1 milímetro mais para baixo, muda a expressão do personagem, entendeu? Então é um negócio super delicado. Agora, o que é muito legal hoje em dia é que todo o processo de passar isso para um livro, ele é digital. Então, escanear, consertar, juntar um pedaço, às vezes, daqui com o outro, diminuir uma coisa. Então, todo o processo de acabamento e posterior da preparação para a impressão, ele é digital e isso é muito, muito legal. Inclusive escrever, né? Não há eu acho que escrever né, no Word assim é uma vantagem assim inacreditável, né? E você acompanha todo o processo de digitalização? Você está sempre junto ou você vê só o final? Não, acompanho, acompanho. A minha filha é designer, desde que eu tenho esse contrato exclusivo com a Moderna, né? Ela faz a parte visual dos meus livros, que ficou muito legal, porque ela deu um ar jovem, né? Nas coleções, foi muito legal. E eu acompanho porque a gente vai trocando, né? Não aqui assim, não, mas em geral é ela que faz, tem o livro. Mas já aconteceu de você fez uma cor à mão, aí chegou no final, chegou na sua casa o livro ou uma prova e a cor é outra? Isso acontece? Acontece hoje ainda. Uma Sim, página, de repente, você fala, não era essa cor, ficou tá. ruim. Aí a gente conversa com a editora, né? Porque às vezes a editora manda para a gráfica, é terceirizado, é um processo todo complexo, né? E Tá. acontece. Agora, no começo da minha carreira, eu não tinha domínio nenhum. Nenhum, Sim. nenhum, nenhum. Eu fazia os desenhos, a história, chegava, não escolhia nem a fonte do título, nem a. Eu passava mal, eu passava mal. Hoje eu sou muito mais feliz Sim. com o resultado do trabalho. Do trabalho. E curiosidade, Eva, você guarda todos os seus originais? Você tem tudo aí com você? Guardo, Ah, super que bem legal. guardados. Naquela época em que eu tinha filho, filho pequeno, tinha que pagar a conta no fim do mês correndo, tinha que ilustrar livro em 1 mês e meio, livro de outros autores, era uma correria. Já perdi 5 livros, 5 originais de livros. 5 originais, sabe-se Uau. lá onde foram parar. Mas hoje eu sou super meticulosa, guardo, às vezes vai para uma exposição, eu marco, né? Ah, que legal. Muito bom. Então vamos aqui para a próxima. É, aqui. Ótima pergunta aqui. Sabe quem escreveu essa pergunta aqui? Outro colega nosso, mas não do grupo 7, mas você deve conhecer ele, que é o Caio Ritter. Você conhece o Caio Ritter? Uhum. Então, o Caio Ritter Muito aqui fez. legal ele. O Caio Ritter é um cara muito bacana, escreve livros juvenis, infantis, super premiado. Ele escreve assim: o processo de criação nasce primeiramente com a palavra ou com a imagem? O que nasce primeiro, a palavra ou a imagem? Olha, eu vou fazer esse ano 40 anos de carreira, né? Ah, Nos 10 primeiros anos, eu fiz praticamente histórias sem texto e comecei devagarzinho a fazer pequenas rimas, coisas assim. Nessa época, os livros sem texto, eles nascem todos com a imagem. É tipo um cineminha que vai passando na minha cabeça, como se eu tivesse acesso a esse universo dos sonhos, sabe? Como se pudesse ter uma imaginação visual. E aí depois eu transportava para o papel. A imagem na cabeça da gente ela é sempre muito melhor do que eu conseguia no papel. Ela tem uma qualidade, uma sutileza maior, né? Agora, quando eu escrevo livros mais longos, tal, eu começo pelo texto e a criação se dá no computador, não é nem fora, assim. Estou escrevendo, de repente eu escrevo uma frase e falo, nossa, de onde veio isso? Ah, mas isso é interessante, liga com aquele outro, dá mais um caminho. Então,
É Mas, muito Eva, bom. por exemplo, quando na fase mais produtiva da minha vida, assim, de criação, que a Thalie me falava que eu olhava uma parede e tinha uma ideia, era esse nível, era insuportável, eu não me aguentava. Quando vinha essas ideias de algum texto, alguma criação, eu saía correndo para anotar, porque senão eu esquecia. Então, eu escrevi em guardanapo, escrevi já em papel higiênico, escrevi já em roupa, porque não tinha onde escrever, senão eu esquecia. Com o celular eu gravo. Então, hoje em dia é bem mais fácil. Em qualquer Sim. lugar eu pego e gravo. Isso também aconteceu com você, porque se você imagina, você vê uma imagem, o que você vai fazer? O rascunho da imagem? Você está viajando, você está numa feira literária que a gente se encontrou há muitos anos, por exemplo, naquela de Passo Fundo, que a gente passou um frio desgraçado. Não sei se você lembra. Lembro. Deve Congelados. ter mais de 10 anos isso. Maristela estava A lá. Marissa estava lá, deve ter mais de uma década isso. Imagina, você está lá em Passo Fundo, congelada, a gente está tomando. De repente vem uma ideia, essa ideia, se ela vem em imagem, você anotava no bloquinho, como funcionava isso? Anotava. Eu tenho milhões de cadernos, às vezes são organizados, às vezes são caóticos, porque aí eu junto papel, colo, durex, grampeio, no telefone. Como eu sou disciplinada, em geral, eu pego as anotações do telefone, passo para o papel e deixo nos meus arquivos. Mas tem muito arquivo guardado, escaneado. É porque a gente vai ficando velho, vai ficando, sei lá, vai exagerando assim, até acho que sou um pouco exagerada na organização. Mas eu super anoto. E você falou uma coisa interessante, que é a parede branca, é isso. Você precisa do nada, você precisa estar out, você precisa estar fora do mundo real para entrar nesse universo interior. Então, eu preciso estar muito concentrada. E, às vezes, eu levo meia hora, uma hora para aquecer enquanto eu estou escrevendo, até mergulhar e as coisas começarem a acontecer. Legal. Vamos mais perguntas. Dessa vez a Sabrina está perguntando para você qual foi a inspiração para escrever Felpo Silva? Ó, felpo. Tem gente que fala felpo, tem gente que fala felpo, tanto Como faz. que é? Como que é? Fala você como Eu que é. chamo de felpo, que Felpo. Tá bom. mas pode, tá, é livre. É livre, tá bom. Olha, na verdade, é assim, a primeira inspiração, às vezes, é uma coisa que não tem nada a ver com a história, que nem nesse livro. Eu tenho uma amiga chamada Ângela Aranha, que é dona de uma livraria super simpática chama Casa de Livros, lá em Santo Amaro. E Em meus São filhos. Paulo. Em São Paulo, em São Paulo. Os filhos estudaram com os filhos dela, então somos amigas há milênios. E um dia eu estava almoçando com ela, muitos anos atrás, e ela falou: amanhã eu vou fazer uma feira de livros com gêneros literários, eu preciso separar os gêneros literários. E eu, metida, né, falei assim para ela: eu faço isso tudo num livro só. Mentira, né? E aí falei para a Maristela, que é a minha editora, falei assim: olha, eu tenho uma ideia aqui. Blá, blá, blá. Escrevi um livro, não deu certo. Até hoje está guardado no computador, tem um terço do livro. Escrevi o segundo, não deu certo. Aí um dia eu estava distraída, escrevi o Felpo. Ah, Então, eu acho que acontecem coisas assim. É que nem você lançar uma ideia e o seu inconsciente, ou sei lá, se é em cima ou se é embaixo, se são os deuses, não sei o que é, uma coisa misteriosa, vão trabalhando nessa ideia como se fosse na surdina, assim, misteriosamente. Aí, de repente, a história emerge. E aí você pode escrever. Mas a gente tem que ter a generosidade, a paciência para esperar esse tempo da história. Não é racional e a gente não pode ter pressa, ela tem que acontecer naturalmente. mas não tem o perigo, assim, de se a gente esperar muito alguém escrever também ao mesmo tempo? Isso já aconteceu Eu com morro você? de medo disso. Eu falo, ai meu Deus do céu, se alguém está escrevendo a minha história. Já aconteceu de alguma coisa parecida? Não só, mas um tema parecido que você estava pensando. Comigo já aconteceu, mas ao contrário. Das duas formas. Eu tenho, Também um li- aconteceu muito. eu tenho um livro que chama A Cicatriz, que é uma história que está ligada a uma queda da minha filha, um fato real. A partir disso nasceu literatura. Aí eu fui lançar o livro no Rio, Eva,
há muitos anos, e chegou uma colega nossa, escritora, muito querida, né? E ela falou assim, Ilan, eu vou te matar. E ela falou, mas por quê? Tive que jogar um texto meu inteiro fora. Eu falei, por quê? Porque eu também ia falar sobre cicatriz, porque, Uau! porque aconteceu isso e aquilo e tudo mais. Falei, isso tá no ar, né? Quer dizer, minha filha tinha batido o queixo, e aí veio a história, eu conto, e aí vai. Então já aconteceu isso também com você? Você está pensando alguma coisa aí? Eu acho que acontece, porque eu acho que assim, o inconsciente coletivo, às vezes a sociedade, ela esquece um lado, por exemplo, a nossa sociedade atual, a gente está esquecendo, a gente não valoriza o recolher, o dormir, o envelhecer, a gente quer só o esplendor, a riqueza, a juventude, né? E às vezes, então, eu acho que o inconsciente coletivo manda umas mensagens. Então, aparece, por exemplo, coisas assim do tipo estampa de. Aí os artistas captam essa coisa, é uma antena. Então, por exemplo, a gente não fala mais de morte, de doença, de envelhecimento, aparece estampa de caveirinha, inclusive em roupa de bebê, ou aparece aquele livro A Culpa é das Estrelas, do John Green, né? Então, os artistas captam isso que falta, sabe? Às vezes uma espiritualidade, às vezes uma coisa mais romântica, uma coisa mais livre, uma coisa mais fechada. Então, quando a gente está muito num polo só, os artistas têm essa sensibilidade. Parece louco, né? Mas para mim isso faz todo sentido. Não, até nos zumbis, né? Como que a gente conversou uma vez sobre zumbis também, essa coisa de ter muito zumbi, tem seriado de zumbi, tem não sei o que de zumbi, que é um pouco Isso. essa, ou essa coisa do Harry Potter, da ficção, da fantasia. Fala um pouquinho sobre essa coisa das pessoas terem essa, parar de se conectar com a espiritualidade e aparece Harry Potter, né? Exatamente. Digamos assim, com a ascensão da ciência ou com a crença excessiva na ciência, as pessoas pararam de ter tanta familiaridade com as religiões ou com a espiritualidade. E, por exemplo, que na minha época, minha mãe me ensinou a rezar antes de dormir, ou agradecer aos deuses, a Deus, as coisas que a gente recebe. Tem toda uma geração que foi educada sem religião, só acreditando na materialidade, na ciência. E o ser humano, né, a cabeça do ser humano, ela tem todas as dimensões, né? Ela tem uma dimensão que transcende. E eu acho que o livro do Harry Potter veio a preencher um buraco que ficou para essas crianças que não acreditavam em nada que transcendesse, entendeu? Que não acreditavam, não tinham possibilidade de se conectar com sua espiritualidade. A espiritualidade existe desde que o homem existe, né? Tem o Mircea Eliade, que estuda as religiões, né? E ele fala o quão importante é isso. Então, não é uma questão da religião católica, a religião X, A, ou B ou C. É uma questão dessa transcendência. Eu acho que os artistas e a Harry Potter, ela canalizou, engraçado, né? Não é bem isso, mas ela expressou essa questão da transcendência pela magia. E por isso que faz tanto sucesso, né? As pessoas acham que é uma questão de marketing. Não, é uma coisa que está no ar, é uma necessidade humana, é uma necessidade do coletivo. Muito legal essa questão dessa necessidade, né, do transcendente, é uma questão até ética, né, Eva? Porque a ética, quando falo de ética, falo de uma ética grega, né? A ética grega, ela falava sobre, principalmente Aristóteles, falava sobre o sentido da vida. Para ele, ética era exatamente isso, encontrar o sentido da vida. E o sentido da vida, a gente tem que ir para a transcendência, não vai ficar no material só. Então, quer dizer, toda criança, eu sempre falo para as minhas filhas, né, eu brinco para elas, eu falo em inglês, qual é o seu meaning? Né? Qual é o seu sentido? O que você quer da vida? É isso, você buscar esse sentido da vida, Exatamente, e exatamente. acho que vem essas obras, elas vêm para um pouco para poder falar. E as distopias também, né, Eva? Tá cheio de distopias também, nessa nova, depois do Harry Potter começou a ter distopias, né? Que é uma outra Exatamente, fase da humanidade. exatamente, exatamente. É. Então, vamos lá para uma outra pergunta. Essa aqui é uma pergunta que sempre me fazem, Eva. Essa aqui é da Vanessa. Elas me fazem bastante essa pergunta aqui.
quais conselhos você daria para alguém que almeja escrever para crianças? Olha, eu acho que é o seguinte: primeiro, ler muito, né? Ter essa intimidade com as histórias, né? Ter essa intimidade com as histórias. E depois, trabalhar, 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 fazer, 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 experimentar, experimentar, experimentar. E eu acho que uma coisa bem legal para se fazer é o seguinte: se você tem uma história, você primeiro precisa deixar vir a sua, digamos assim, inspiração. Sem grande censura, sabe? Sem grandes querer dar lição de moral, sem querer ensinar nada. Esse é meu ponto de vista, né? Sem querer ensinar nada, deixar a coisa vir e depois que tiver nascido o bebê, né? A história, aí você pode fazer ver se a lógica dele está inteira, se você está contando direito, se a adequação da linguagem, né? E eu acho que bem legal é assim, você não se censurar, sabe? E você está conectado com as coisas mais profundas e mais sinceras em você. Pode ser uma dor, pode ser uma coisa engraçada, pode ser a história da sua família, sabe? Presta atenção naquilo que te emociona. Todo mundo, todas as pessoas têm alguma coisa que te toca mais, né? E tem coisas que não importam nada, assim, não fazem o menor sentido para você. Essas coisas que te emocionam são sinais daquilo que é o seu planeta, o seu universo. Então, a sua história ela tem que estar dentro do seu universo lá. Pode ser comida, pode ser, sei lá, que assunto, relacionamento, decoração, pode ser qualquer assunto, mas que sejam os seus. Esse que é o meu conselho. Aí depois, só uma última coisa, depois que sua história estiver escrita, eu acho que uma espécie de. Você pede uma espécie de retorno, primeiro para as crianças, ver que faixa de idade você tá para qual faixa de idade, e dá esse material para a criança sem explicar nada. Pede para a mãe, se ela não souber ler, contar, ou faz a criança ler e observa a reação da criança. Se ela abandonar aquele material no segundo parágrafo, tem alguma coisa errada, né? Então, é isso, é prestar atenção no outro, é ver a escuta, que linguagem que eu vou usar, se eu estou explicando demais, se está muito curto, se eu pulei um pedaço. Então, tem toda uma prática aí que ela precisa ser experimentada. Você não vira um grande cozinheiro sem experimentar. Você não vira um costureiro sem experimentar, entendeu? Escrever histórias é assim. Escrever, todo mundo escreve, mas escrever histórias é um métier, né? Você precisa dessa prática, você com você, e você observando essa comunicação daquilo que você fez. Muito bom, Eva. Aqui a Soraya, ela tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta muito legal. Ela fala, o seu livro Nós, tem alguma inspiração na psicologia ou na psicanálise? Nenhuma. Olá, Soraya, não tem, não tem. Não tem. Tem na minha vida, né? Eu fui uma criança muito atrapalhada, não falava, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Eu acho que vem disso. E aí, quando você é assim, você é o alvo do bullying, né? Então, é uma experiência pessoal. E desse livro tem uma coisa interessante que aconteceu, é o seguinte. Eu tinha já escrito o livro, feito as ilustrações e mostrei para essa minha amiga Ângela da livraria da Casa de Livros, e ela falou: Nossa, isso tem tudo a ver com o Rolfing que eu estou fazendo. Ela estava fazendo uma sessão, um monte de sessões de Rolfing. Ela falou: Nossa, por quê? Eu perguntei. Eu tinha mostrado o livro para ela, né? Ela falou assim: porque eles falam muito em nós. E aí, então,
ela fez a ponte e eu fui conversar com essa rolfista, que é a Mônica Caspari, que é uma rolfista maravilhosa, e ela estava dando um curso. Então, eu fui lá e mostrei o livro, as artes, li o texto, tal, para esses alunos. E eles ficaram assim, de queixo caído, emocionados. E eu falei, aqui está acontecendo alguma coisa, aqui está acontecendo. Ela falou assim, você não acredita, esses nós existem. E o sétimo nó, que é o nó do personagem desse livro, é um nó no nariz. Coisa que eu jamais sabia. Depois eu fiz sessão de Wolff, mas eu não sabia disso teoricamente. Eu captei isso intuitivamente em algum lugar. Então, existe mesmo um nó dentro do nariz que eles soltam, é uma técnica de soltar os músculos. A gente faz esses nós com tensão no corpo, né? Não tem a ver com essa leitura psicológica que eu fiz no livro, mas tem a ver com tensões corporais. Então, O que é o Rolfing, Eva? O que é o Rolfing? O Rolfing é uma massagem que ele, assim, a gente, por exemplo, a gente tem gestos repetitivos para se defender, muitas vezes. Então, às vezes, você anda assim, com o ombro encolhido, porque você quer se proteger. Uma maneira, quando você não sabe se defender na vida, o seu corpo faz isso. E aí, que esse trabalho de Rolfing é que eles soltam esses músculos que endureceram nessa posição. Eles fazem uma massagem na fáscia do músculo, que é essa pelinha do músculo, dão uma microinflamação e isso solta. Então, por exemplo, o corpo volta para o lugar, você está lá lindo e leve e solto, retinha, de novo. Aí você precisa trabalhar psicologicamente, senão você faz de novo. Mas são técnicas de massagem muito interessantes, feitas, descobertas por esse cara que chamava Rolfing. Interessante, não conhecia. A Cecília, ela pergunta aqui, quais histórias te encantavam quando criança? E quando começou a escrever? Olha, as histórias que me encantavam quando era criança não eram Monteiro Lobato, infelizmente, porque a minha mãe, nós viemos da Itália, né? Acho que eu tinha 2, 3 anos de idade, e ela trouxe os livros de lá. Então, as histórias que me emocionavam eram histórias que ela lia ou em alemão, traduzia para o italiano, nós falávamos italiano, e contava para a gente. Eram as histórias dos contos de fada, de Grimm. Tinham uns autores alemães que nem são conhecidos aqui, tinha histórias que eu chorava. Então, são histórias muito antigas e eu comecei a escrever muito tarde, digamos assim. Eu comecei a minha profissão com 30 anos de idade. Então, você começou o seu primeiro livro, você tinha 30 anos, primeiro livro publicado. Tá. Chegamos à nossa última pergunta, né, aqui do Viegas, que pergunta como foi o processo de fazer Drufis? O Drufis? O Drufis foi muito legal. O Drufis era o seguinte, eu estava cansada de desenhar, porque eu tenho essa coisa na minha cabeça de precisar me divertir, né? E às vezes você esgota um recurso, eu estava cansada de desenhar, falei assim, vou fazer uma coisa diferente. E eu tinha uma mania de fazer no restaurante, fazer assim, ó, tá vendo? Fazer um dedo aqui, botar um chapéuzinho de papel, uma tampinha do sal, uma tampa de caneta, uma coisa assim, e só para me divertir os outros. E aí eu falei, isso aqui dá para fazer muito mais do que só um negocinho de caneta. Eu vou ilustrar um livro assim. E aí, vou fazer um livro assim. E aí fui na 25 de março, que é uma zona comercial aqui de São Paulo, comprei 1 zilhão de materiais e fiz um monte de personagens nos meus dedos e fui fotografando com meu celular. Eu não tinha nada. Essa que é a coisa da criação, né? Você mergulha no caos, você fala, se não der certo, perdi meses do meu trabalho. Mas aí eu comecei eu ia fotografando, comecei a pensar que história que eu posso fazer, mas tem uma limitação. Por quê? Porque o dedo tinha uma roupinha, uma cara, um chapéu, um cabelo,
mas não tinha braço, não tinha perna. Não dava para fazer um personagem com ação, que corresse, que descesse, que fazia alguma coisa. Não dava para ficar mudando a expressão do personagem. Falei assim, bom, então o que eu tenho aqui, a consciência vai vindo a consciência daquilo que eu estava fazendo. O que eu tenho aqui é um retrato, né? Aí eu pensei, bom, eu vou fazer então, eu tenho um retrato, personagem, tenho personagens. Eu vou fazer o retrato desses personagens, faço um perfil. Vou contar mais ou menos quem era esse perfil, mas estava ficando completamente sem graça. Aquilo lá estava forçado, não tinha graça, estava um horror, um horror. Aí eu continuei fotografando, porque as fotos estavam ótimas. Aí então, eu falei assim, bom, vou escrever então sobre as famílias. Aí fiz famílias, tal, famílias. Comecei a escrever sobre as famílias. Também, de novo, eu comecei a entrar num texto que estava muito preconceituoso, pesado. Eu falei, não, falar de família é uma coisa muito complicada. Aí, um belo dia, 6 meses depois de estar fotografando, tive um insight. Eu vou botar a descrição da família na boca das crianças. A culpa é delas, porque elas falaram e não fui eu que disse, foram as crianças. E aí, botar na boca das crianças o que seria? Elas escreverem uma redação cujo tema é minha família. Aí depois eu inventei a professora, que é exatamente tudo ao contrário do que acontece no livro. Aliás, o livro está aqui do lado. É tudo ao contrário do que esse livro aqui. Dá para ver? Ao Dá. contrário, né? Não tá ao contrário, tá Ao certinho. contrário? Não tá certo. É, legal. E aí inventei a professora. Então, para vocês entenderem como o processo é maluco de criação, a história foi concebida totalmente ao contrário. E aí foi ótimo, porque na boca das crianças é como se baixasse assim a minha criança e eu inventava então todo tipo de criança, todo tipo de família, que eu acho que é um prato cheio para o professor, para as crianças, para elas olharem para aquelas famílias. Tinha família organizada, família caótica, família que brigava, família que perdeu o pai, família que tinha duas mães. E aí eu fui colocando aquilo assim, e aí fui entendendo assim de uma maneira bem sutil como é que eu podia fazer sem forçar, sem ficar um discurso educativo, sabe? Eu adorei fazer esse livro. A minha filha fez o projeto visual, né? Lindo. Então, teve uma fotógrafa também. Ganhou Jabuti esse livro, não ganhou? Eu jabuti de texto e de ilustração. Então, aqui, por exemplo, são os meus dedos pintados de preto com os meus anéis. Eu tenho uma coleção de anéis de borboleta. Então, a inspiração foi aqui tem a família que briga, ó. Tem a família que briga, a família dos tampinhas. Então, é tampinha de cola, tampinha, aí tem tampinha de shampoo, tá E vendo? são os seus dedos, são todos os seus Com os dedos. meus dedos foi complicadíssimo, porque depois que eu fotografei tudo com o celular, eu tive que refotografar com uma Máquina, fotógrafa profissional, porque não tem as patacas suficientes lá para dar uma claro. boa impressão. E aí eu fiquei 2 meses fotografando e eu tinha que ficar assim com a mão, às vezes horas, eu ficava 4 Uau. horas, eu tive congelamento de ombro. Nossa. Daí eu fiquei 1 ano depois fazendo fisioterapia para recuperar os meus ombros. Mas foi uma delícia. É um dos meus livros que eu gosto. Assim, eu não gosto de todos os livros que eu faço. Esse é um dos meus preferidos. E teve esse trabalho maravilhoso da minha filha, que é escolher a fonte, quer fazer isso aqui, tudo a criação delas, os pontinhos, sabe? Então, eu fiz os personagens, fiz as histórias. Então, tinha coisas assim, por exemplo, esse personagem aqui, o chapéu dela é paninho de limpar pia, sabe? Então, tem Eva, você que recortou tudo? Você que fez tudo, recortou? tudo. Eu fiz essa louca. Você guardou tudo, Eva? Você guardou todos esses recortezinhos, Não, não? não, eu tenho uma caixa cheia das coisinhas, mas os dedos. Não, mas o chapéuzinho você não guardou, a florzinha, não? Guardei, Guardou. está guardado, mas eu não penso em refazer, não, foi muito cansativo.
Seus netos Mas eu já viram adorei. essa história? Seus netos já viram? Os netinhos já Eles viram? gostam dos desenhos, eles ainda são muito pequenininhos para entender a história. Que legal. Eva, assim, o tempo passou voando, passamos já de 1 hora, então Uau! foi Nossa! uma conversa deliciosa. Então, eu vou fazer agora vai ser a nossa última pergunta, vai ser a minha Deixa eu só pergunta. fazer um parênteses Fala. aqui e contar para todo mundo que as conversas entre eu e o Willan são sempre assim. A gente conversa horas, horas e horas e, né, a coisa flui, é muito legal. É Mas fala. verdade, é verdade. Então, vai ser a minha última pergunta aqui para a gente encerrar nossa conversa. Depois eu paro aqui a gravação e a gente continua fofocando. Que é o seguinte, qual o seu último livro que você publicou e qual será o próximo a ser publicado? Olha, o último livro é esse livro aqui, se chama Desenho. Maravilhoso. Oba! O Willan leu alguns contos. É um livro de pequenos contos. São contos, são contos malucos, assim, uma coisa meio nonsense, assim, né? Tem desenhos, em geral os desenhos são pequenos, né? Não são grandes desenhos, são desenhos de apoio, tá vendo? Então, é um livro também que eu gostei muito, porque é como se eu tivesse provado para mim mesma que eu posso escrever e o livro e o conto sobrevive sem desenho. Esse é um livro que o texto sobrevive sem o desenho. Então, é como se ele faz parte da minha trajetória e assim como se fosse, porque a gente não nasce sabendo escrever, né? Leva anos, décadas para você entender como você constrói uma história, o que está sobrando, que frase você escreve, que palavra, né? Você sabe disso, né? Todos os escritores sofrem. Eu, pelo menos, sofro até achar, eu demoro muito para elaborar e achar o humor, achar a graça de cada história. E é um livro que eu gostei muito de escrever assim, que me ajudou na minha autoestima. Todo mundo precisa, né, de autoestima. Então, leiam Tantãs, da editora Moderna. É um Gente, é livro muito, de muito legal. contos malucos. E qual será o próximo? Esse é o último. Qual será o próximo? O próximo é um livro longo, eu não posso contar nada, porque ele Tá. tem que nem bebê na barriga que está gestando, faz tempo que está gestando, mas que eu estou gostando demais de escrever. Eu acho que ele deve estar pronto o ano que vem, para ser lançado o ano que vem. Ai, que bom. Eva, obrigado pela conversa, foi Eu deliciosa. adorei, muito obrigada. Pena que a gente não vê as pessoas que estão perguntando, mas um beijo enorme para todo mundo. Eu quero aqui pedir desculpas de não conseguir atender as escolas, de não conseguir responder para todo mundo, porque assim, eu tenho ciúmes do meu tempo, eu preciso dele para escrever história, preciso fazer ginástica, limpar a casa, cuidar de neto, cuidar de filho, um monte de coisa. E eu realmente tenho assim, esse tempo para mim é precioso e eu não consigo dar atenção suficiente para os meus leitores maravilhosos que eu amo, né? E que me dão um retorno tão incrível que me permite continuar escrevendo e trocando essas coisas, né? O carinho que as pessoas têm com seus livros e com vocês é uma coisa assim. Você está com eles, tá? Você não É, se preocupa, você está com eles, você e está bem principalmente os juntinho. professores, né? Os professores são os heróis desse país, são os Concordo. grandes heróis, a gente sempre fala disso, né, Ilan? E eles que as crianças estão nas mãos dele, eles que fazem, independente de governo, independente de tudo que está acontecendo. Tudo bem, Meu pessoal. agradecimento aos professores. Eu também, gente, um forte abraço para vocês. Vou parar aqui a gravação, a gente vai continuar depois conversando aqui um pouquinho aqui com Obrigado, com Ilan. a Eva.